Oi, gente, a gente vai para a nossa segunda semana do desafio. A gente vai falar de emoções, porque as emoções, elas têm um potencial muito grande de fazer tu te conectar com coisas da tua essência e ao mesmo tempo produzir coisas extremamente originais, autênticas, encontrar a tua personalidade. Elas, ao mesmo tempo que elas podem ser muito positivas, elas também podem ser negativas, e eu tenho certeza que vários contextos olhem para as emoções como se fosse algo negativo. Porém, quando a gente vive um dia que tem emoções agradáveis ou emoções que produzem um entusiasmo muito grande, a gente lembra daquele dia por muito tempo, porque a emoção, ela além de fazer aquele dia ser marcante, ela produz um aprendizado, ela produz uma marca que faz com que aquele dia tenha um sentido diferente dependendo daquela emoção. Pode ser que um dia tu esteja de mau humor, aquele dia inteiro esteja também como se fosse meio cinza, porque aquela emoção predominou durante aquele dia. Então, se a gente pensar, as emoções, elas podem ser tanto um paraíso como um inferno, dependendo de cada uma delas. Elas podem ativar um potencial muito grande e também paralisar a gente. Elas podem te fazer querer pular de alegria, mas também querer fugir para longe ou fazer com que tu nem queira te mexer. Elas também podem fazer tu querer falar muito, falar para o mundo inteiro, gritar para todo mundo ouvir, mas também pode te calar, fazer com que tu te isole e tu te mantenha distante da maioria das pessoas. E além de tudo isso, a mente pode nos enganar e fazer sentir emoções diversas para um momento que muitas pessoas sentiriam coisas diferentes, dependendo do que a gente pensa sobre a situação. A gente vai falar sobre pensamento, emoções e sentimentos, a gente vai falar sobre terapia cognitivo comportamental, acho que amanhã, porém hoje a gente vai focar nas emoções, porque elas também querem dizer coisas pra gente, mas antes a gente vai falar de pilares da inteligência emocional. A gente tem 5 pilares e o primeiro deles é saber reconhecer a emoção. Sim, a gente tem muitas emoções, a gente fala de algumas, mas a gente pode ser que não saiba reconhecer. Às vezes a gente tem só uma angústia, não colocamos nome, e aí a gente só fica ansioso, mas a gente não sabe o que que fez a gente ficar ansioso. Isso é muito comum, principalmente quando a pessoa está em terapia nos relatando um desconforto que já vem há um tempo, um desconforto que aconteceu com ela, mas ela não sabe nomear. Por que que a gente não sabe nomear? Muitas vezes porque os nossos pais não nos ensinaram, muitas vezes porque a nossa sociedade não faz com que a gente pense sobre as nossas emoções e a gente às vezes não tem tempo também para pensar sobre as emoções. Hoje em dia até as crianças estão recebendo mais instruções sobre as próprias emoções, mas talvez a gente não recebeu instruções sobre isso. Outras coisas, outra parte, a segunda parte é a gente saber lidar com essas emoções. Não adianta a gente só reconhecer se a gente não sabe lidar. Nessa semana a gente ainda vai ver regulação emocional, como é que a gente faz, mas enfim, a gente também tem que saber lidar com essa emoção. O terceiro e o quarto ponto, eles também meio que se comunicam, que é eu saber perceber a emoção em outra pessoa, que isso já remete eu ter um olhar para outra pessoa e saber exatamente o que ela está sentindo, ou o que ela está esboçando, o que a fisionomia dela está me dizendo, ou o tom de voz ela está me dizendo, ou o que ela está me falando em palavras é exatamente o que ela está falando, ou ela quer falar outra coisa. E também saber poder lidar com a emoção de outra pessoa, alguém que chega precisando de ajuda, precisando de um conselho, precisando de uma orientação, eu saber lidar com essa emoção. A gente já falou dos pilares da inteligência emocional, eles caminham dentro disso e a gente tem mais um, que seria a automotivação. Eu saber me automotivar, eu não precisar de estímulos externos, eu não precisar de outras pessoas para me motivar, e isso faz parte muito do autoconhecimento genuíno. Às vezes a gente vai pegando estrategicamente o que, que para mim funciona, o que, que isso nesse contexto deu certo e tal, a gente vai ampliando o nosso repertório de como lidar com a gente mesmo e como nos automotivar. Às vezes a gente é muito bom para motivar outras pessoas, porém, e quando se trata de nós mesmos? Talvez se a gente tiver o mesmo olhar que a gente tem para outras pessoas para saber o que conecta com elas, conosco mesmo, a gente vai cada vez mais exercitando essa automotivação. Então, vamos falar o que cada emoção, a gente vai falar de emoções básicas aqui, mas o que elas querem nos dizer? Por exemplo, a raiva quer dizer, eu não admito isso. Então, ela tem, se a gente puder até imaginar como se fosse um personagem, né, que tem aquele filme Divertidamente, acho que é, que como se fosse um personagem. Aí você fala, não admito isso. A raiva ela é acionada quando a gente acha que alguma coisa, há um contrato social foi rompido, algo que eu acho que é certo foi rompido, então eu acho que aquilo é injusto, que aquilo é inadequado, eu não acho legal. Então a raiva ela é ativada através desse mecanismo, dessa cognição.
Então, o medo, o que que tu acha que o medo nos diz? Isso é perigoso, né? Também nos remete à ansiedade, faz com que a gente fique nervoso, apreensivo, preocupado. Então, ela nos diz, isso é perigoso, não vai lá, calma, cuidado. A tristeza fala, isso me dói. Então, quando a gente sente tristeza, então automaticamente pode ser que envolva uma vulnerabilidade, uma carência, precisa de um carinho, precisa de algum cuidado, uma ferida que está ali aberta, alguma mágoa. Então, já é um baita GPS para a gente ir se guiando para algumas coisas que estão na nossa mente. A gente tem a inveja, que é eu também quero isso. A gente pode usar a inveja de uma forma ruim, ficar desejando e não buscar as nossas coisas, mas também nos conhecer. Se eu também quero isso, o que que eu posso fazer para ter? Ou eu realmente quero isso? Ou eu realmente isso faz parte das coisas que eu gosto? Estou sendo influenciado? Também faz parte de se conectar com o desejo, né? Então a inveja, ela vem com eu também quero isso. Já a frustração vem com eu queria tanto isso, que nos coloca quase que para trás, né? Eu queria, mas não consigo. Ou eu queria, mas eu não tenho. Já mistura uma tristeza ali no meio. Mas também é importante, porque nos faz refletir sobre as nossas expectativas a nosso respeito, ou a sua expectativa das coisas, o que que a gente está esperando e tal. Porque muita gente adora dizer que não cria expectativa, mas todo mundo cria expectativa, senão a gente não conseguiria nem sair de casa todos os dias se não esperasse que a minha vida fosse dar certo, ou que as coisas fossem ter um cronograma, ou, enfim, vocês entenderam, né? E depois o nojo, a aversão, assim, aquela coisa que a gente não gosta, nos sinaliza coisas que realmente a gente não gosta, que a gente também pode refletir sobre isso, se a gente tem necessidade de se afastar disso, ou se a gente tem necessidade de refletir se isso faz parte do preconceito ou de alguma coisa que eu preciso olhar um pouquinho mais. Será que eu tenho que não gostar disso, se isso faz bem? Não sei, mas é um ponto de reflexão. Então, gente, antes da gente finalizar esse vídeo, eu queria que tu prestasse atenção que cada emoção ela tem a sua função e a gente pode tirar algo muito bom dela, como a raiva, que parece que ela é só negativa, mas ela tem um grande potencial de energia. É uma das emoções que mais tem energia contida nela, mais até que a própria alegria e felicidade. A alegria tem muita energia, entusiasmo e tal, mas a raiva ela tem uma explosão que se a gente usar para algo para nos destravar, para nos tirar do lugar, a gente consegue fazer com que ela seja muito benéfica. E se a gente usa para o mal, daí a gente está canalizando ela de forma errada. Então, eu queria que tu prestasse atenção nas suas emoções e, com curiosidade, averiguasse se a gente não pode fazer algo muito bonito delas. Por muito tempo, fiquei negando as minhas emoções, porque eu achava muito legal, eu sou uma pessoa mais fria. Só que o problema é que eu não me conectava com a minha personalidade. Porque eu queria me entusiasmar com as coisas, eu não me permitia. E depois que eu comecei a me permitir, eu comecei a criar coisas muito legais. Eu criava textos, eu me permitia até tocar teclado de uma forma que não fosse para me apresentar, mas eu consegui viver aquela música. Eu admiti que eu gostava de certas melodias que não era o que o meu grupo gostava. Eu permiti me encontrar e até, quem sabe, produzir algo. Por exemplo, a gente vai falar também de regulação emocional e de aumentar o nosso repertório de formas de lidar com as emoções. Quando eu estou muito chateada, eu escrevo. E isso me faz muito bem, entende? Então, a gente tem como lidar com isso e tirar coisas muito bonitas da gente. Esses dias eu estava me lembrando de que eu fiz um poema, que eu vou deixar aqui, vou deixar ali embaixo na descrição. E foi exatamente quando eu estava vindo para o nosso fundo e que eu estava pensando que eu ia ficar com muita saudade da minha família. E eu escrevi um poema. Eu não teria escrito um poema, né, se não tivesse nessas condições. Bom, então é isso, gente. Um beijo, até amanhã. Não quero me prolongar esse vídeo e um ótimo dia pra gente.